Gente, bom dia mais uma vez. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Brunão. E nós vamos meditar nessa mensagem agora. E juntos refletiremos sobre uma mensagem de esperança. Cristo. O que acabamos de cantar. Nós estamos numa série de mensagens entre o caos e a cruz. E hoje é um encontro especial, é um encontro à mesa com o Senhor. E essa semana eu fiquei pensando em como conciliar e, enfim, falar do momento da ceia e esse momento ser um momento onde nós possamos refletir sobre a história, desde o Antigo Testamento, perpassando e atravessando os séculos, até chegar em nós. Para que juntos nós entendamos um pouco mais, não apenas teologicamente, mas como a ceia tem a ver com a história da humanidade e com a grande história que as Escrituras contam. Por isso, hoje, eu quero que você abra o coração para essa mensagem de esperança que atravessa a história. A palavra de Deus, desde Gênesis até Apocalipse, conta a mesma história. Por vezes eu vejo pessoas, teólogos, atrapalhando esse pensamento. E a verdade é que é uma narrativa que tem começo, meio e fim. E eu trago aqui, inclusive, o Mike Gorin, em um de seus livros, ele vai falar disso, né? O Drama das Escrituras. Eu tenho esse livro, se alguém quiser ler, eu empresto. E eu vou passar um pouco aqui. Ele vai contar esse drama das Escrituras, e eu trago o Gorin aqui, para ficar mais fácil, porque ele colocou de uma maneira bem didática, e essa compreensão do drama da Escritura, da história e a mesa do Senhor. Então, quando a gente se reúne à mesa, como estamos fazendo hoje, não estamos apenas, eu diria, repetindo um rito. Não é algo ritualístico, sem a vida. Não, nós estamos entrando também numa história lá no início, que vem perpassando toda a narrativa bíblica e a história da humanidade, que é a história que a Bíblia conta, certo? Por isso eu dou esse nome, trazendo a ideia do Gorin, né? O drama das Escrituras. E nós vamos perpassar um pouquinho sobre a história que a Bíblia narra, nesses 6 movimentos. A criação, a queda, a promessa, a redenção em Cristo, a igreja, nós hoje, e o final da história. Aliás, o 6º ato, que é a consumação, glorificação, aí você pode usar, existem vários termos para a gente falar da volta, do final, o dia do Senhor, enfim, o grande dia. Então aqui o que não falta é termos. Mas o final. Então vamos lá, para a gente entender um pouco, eu tentei ser mais didático. Então a Bíblia, ela vai contar, ela vai narrar uma grande história. E essa grande história começa na criação, lá em Gênesis. Começa quando Deus ele vai criar o mundo bom e perfeito, pleno, sem pecado, sem morte, sem nada que é ruim, que a gente conheça hoje. Então, nessa fase, nesse primeiro ato, Deus ele vai estabelecer o seu reino. Vamos pensar em reino, para ficar fácil da gente lidar. Então, Deus ele cria um reino perfeito, pleno. Vá prestando atenção nessa ideia que eu vou construir, porque a partir do momento que você entender esses 6 atos, você vai conseguir explicar o Evangelho não só para um desconhecido, mas para o seu filho, para o seu amigo, para a pessoa que você trabalha. Então aqui é um bom resumo para, didaticamente, você ter conteúdo para explicar e de fato entender o que é o Evangelho. O Evangelho é toda essa história que a gente vai passar agora. E no segundo momento, então, vem o que a gente chama de rebelião. Quando a gente escolheu, foi uma escolha nossa, do ser humano, a independência. Aqui a gente pode fazer, né, até um trocadilho com o 7 de setembro, né, independência ou morte. Aqui é independência é morte. E foi. E aconteceu a nossa morte espiritual.
A gente se desconectou do Senhor e por conta disso, a humanidade ela se rebelou contra o rei que havia criado esse reino perfeito. Então aqui a gente chama de queda. O pecado ele rompe com esse lastro eterno de perfeição e ele bagunça toda a história. O pecado ele desorganiza o cosmos. O que é o cosmos? Cosmos é uma palavra grega para universo, para terra, para o mundo, tá? Porque a gente vai usar um termo depois chamando cosmovisão. Então o pecado ele desordena tudo. Por isso então que vai ter animais que nos atacam, doenças, mortes. Pensa em algum mal que você vê no mundo, tem lastro com a rebelião. Começou ali. O mal que há no mundo é por conta desse segundo ato, a queda. Nós escolhemos viver isso e por conta disso, nós estamos pagando o preço. Uns iam dizer, a gente está pagando o pato até hoje. Sim e não. Sim para quem não tem Cristo. Para quem tem Cristo, também a gente colhe o fruto do pecado de alguma forma, do outro, até mesmo os nossos, mas a gente sabe o fim da história. A gente sabe que ele foi vencido. Então a gente vai perceber que tudo e todo o mal que há no mundo é em decorrência desse rompimento com o mundo bom e perfeito, com esse reino perfeito. Mas Deus, Ele não deixou-nos morrer, não deixou a gente na lona, não deixou a gente morto, como vai dizer em Efésios, né, mortos nos nossos delitos e pecados. Não, Deus Ele não tinha o plano B, Jesus não é plano B. Desde o início Jesus já estava no plano. Então aqui acontece nesse terceiro movimento o que a gente chama de sinais da esperança, a promessa. Então Jesus ele é prometido já lá em Gênesis, no famoso Gênesis 3:15, em que vai dizer que a serpente ferirá o calcanhar do seu descendente, mas este lhe esmagará, pisará a cabeça. Ou seja, o pecado até consegue de alguma forma abalar a Cristo, mas quando Cristo ressuscita, ele mata o inferno, ele mata a serpente, ele destrói a Satanás, ele é vitorioso. Então lá em Gênesis a gente já vê essa promessa, que ela vai continuar, vai perpassar por Noé, aí vai chegar em Abraão, Deus já faz o pacto com Adão. Aí ele vai seguindo, que a gente vai chamando de renovações da aliança, e nesse terceiro ato, vem então o povo de Israel, um povo que Deus escolhe. Deus escolheu Israel. Deus escolheu esse povo para que fosse, né, um povo a representar esse reino. Lembra que a gente falou de reino? Então esse povo, Deus escolheu, Israel era pequeno, belicamente, militarmente inofensivo, não tinha poder algum, e é justamente por isso que Deus escolhe Israel. Era talvez uma das piores nações da terra. Aliás, naquele momento ainda era uma tribo, né, um povo nômade, os filhos ali, então vem Abraão, Isaac, Jacó. Jacó se torna Israel, Deus troca o nome dele. Então os filhos de Israel se tornam as 12 tribos, e eram tribos porque era tribal mesmo, então eles não tinham casa, eles iam andando. Até se formar um povo de fato. Então, na verdade, começa com um hebreu chamado Abraão. Hebreu que significa da além do rio, né? Hebreu. E aí, esse hebreu, lembremos que Abraão mesmo não era israelita. Abraão era hebreu. Então, Abraão, por meio de Abraão, foi até chegar Jacó. Jacó se torna o pai de Israel. Por isso que o nome dele é trocado. Deus faz esses trocadilhos, ele costuma trocar os nomes. E toda vez que Deus troca o nome de um personagem, é porque algo acontece, não é? Saulo, Paulo e assim por diante, né? Jacó, Israel, Abraão, Sarai, Sara. Então, é muito interessante esses movimentos dessas trocas de nome. E o que vai acontecer então? Aí se firma o povo de Israel por meio dessas tribos. Até que se divide, como eu falei, acho que a semana passada, quando se divide o reino, e aí Israel se torna o reino do norte, e o povo, e a tribo de Judá, se torna o reino
do sul. Por isso que aí o nome Israel vai sumir do mapa depois. Por quê? Porque ele vai ser levado cativo pelos assírios e tal, até ficar Judá, e Judá ser levado cativo pelos babilônicos. E o que sobra depois do cativeiro babilônico é Judá. Então já não se fala mais Israel, então passa a se falar judeus. A tribo de Judá, que até hoje é judeu. Então hoje, em tese, não é mais Israel, é os judeus remanescentes do cativeiro babilônico. Então, aí, a partir desse povo, vai caminhar em tentativas de redenção para voltar a estabelecer esse reino, que é por isso que eu coloquei ali tentativas humanas, pela busca da redenção. Então, começa a sacrificar animais. Então, o que vai acontecer com Abraão lá, levando Isaac para sacrificar, e outras histórias, e a gente vai perceber que o sacrifício para a expiação do pecado era por meio de animais, rituais, para se oferecer holocausto ao Senhor, sacrifício para perdão dos pecados. Mas existia aquele negócio de insuficiência ainda, porque o pecado ele era removido de modo temporal e não eterno. A morte ainda era um problema e o pecado todo ano tinha que ser feito essa expiação. Então ainda era algo que era sombra do que estava apontando para Cristo. Então o rei Jesus escolhe Israel como um povo da aliança para apontar para a restauração. Então Jesus é o descendente de Judá, do povo de Israel, lá atrás dos hebreus. Então Jesus, por isso que em Mateus começa a genealogia de Jesus, para conectar com Abraão, porque para os judeus o que importava era esse lastro histórico de um rei que fosse da mesma descendência de Davi, que foi o grande rei que Israel já teve. E por vez Davi se conectava a Abraão. Então Jesus vem no que Paulo vai chamar na plenitude dos tempos. O que é isso? No momento mais importante da história do universo, Jesus vem. Por que a plenitude dos tempos? Porque aqui os romanos já estavam dominando, os gregos já haviam dominado com Alexandre o Grande, toda a Europa, e aí a gente vai perceber o mundo todo, né? E a gente vai perceber que o que havia se estabelecido era a cultura grega romana, e a língua que se falava era o grego. E o grego foi a língua que Deus escolheu para que o Novo Testamento fosse escrito. E é tão interessante que o grego ele é mais rico, muito mais rico que o português, que já é difícil, né? O grego, para quem estuda ou já estudou, foi tentar estudar, sabe como é difícil, mas o quanto é rico em modos verbais, em tempo, etc. Desinências, enfim. Por quê? Porque o Novo Testamento ele é muito teológico. E até nisso Deus ele é detalhista de escolher a língua grega para que fosse desenvolvido ali com Paulo, com os apóstolos, o Novo Testamento. Para fechar o que o Antigo Testamento estava propondo, o Novo vem com muita eficácia e resolve e amarra tudo. E não só isso, o comércio, a rota marítima, os pensamentos por meio da filosofia grega, tudo, o mundo estava pronto para que se continuasse a história, e por isso é chamado de plenitude dos tempos. Então Jesus vem exatamente nesse momento da história, no ponto alto da história. Então aqui a redenção é realizada. Então eu digo, o rei veio em pessoa, o rei veio fisicamente, ele entra na história e começa a ensinar ao povo, olha, meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo, vocês estão entendendo errado. Então Jesus ele vai ressignificando todo o Antigo Testamento e trazendo de fato a verdadeira hermenêutica do que estavam dizendo todos os profetas e os escritos. Então Jesus é o verdadeiro exegeta de tudo que for escrito no passado. Então isso daí trouxe uma repercussão na época gigantesca, gente. Por quê? Porque muitas coisas eram entendidas equivocadamente. E Jesus ressignifica tudo. É por isso que daí Jesus senta no monte, e ali é o sermão do monte, da montanha, e ele começa a ressignificar. Olha, vocês ouviram isso no passado, mas agora eu digo. E ali ele ressignifica tudo.
Ali no comecinho de Mateus 5, 6, 7, ele vai falar de tudo isso. Ele vai ressignificar toda a lei. Então Jesus é a restauração, a redenção. Ele é o ponto alto da história. Então, recapitulando aí, criação, queda, a esperança em Israel e Jesus. Mas não para por aí. Olha o que Jesus vai falar, vai fazer. Quando Jesus vem e a gente entende o nosso papel na história, o nosso reencontro, ou o nosso encontro com o Senhor, a gente vai entendendo como é esse reino. Quem é esse rei? Qual é a regra? Como que funciona esse reino? Então a gente encontra lugar dentro dele. Então, na história, nós aqui nos formamos como a igreja. E aí a gente passa a ter uma missão, olha que interessante. Então nós estamos hoje no 5º movimento, no ato 5. Eu vou entender o meu papel na história. De ser e fazer discípulos, que é o que a gente tem falado. A missão da igreja. A minha missão na história. Que aí mais do que ser e fazer discípulos é eu viver em missão. Tudo que eu fizer a cada manhã que eu me levantar, com quem eu me conectar, no meu trabalho, num grupo pequeno, na igreja, numa padaria, num hospital, onde quer que eu passe, eu tenho que entender que eu estou numa missão. Como se eu fosse um soldado fardado numa missão. Só que o pecado, às vezes, nos tira desse foco e a gente volta a viver do nosso jeito. Mas o fato é que nós deveríamos voltar para essa perspectiva e entender, eu estou em missão, minha esposa está em missão, meus filhos estão em missão, e se eles não estão entendendo essa missão, eu vou ensinar a eles que eles estão nessa missão também. À medida que eles vão crescendo, eu vou ensinando que nós somos uma família missional. O termo vem daí. Só que, e o final? Não é? O final aponta para a restauração desse reino. O reino que era bom, perfeito, pleno, caiu, mas teve uma esperança em Cristo. Cristo vem, e nós vamos falando de todo esse reino, nós vamos ampliando essa visão de reino, nós vamos falando de quem é o rei, até que ele venha, e efetivamente ele restaure todas as coisas. É o que nós vemos no Apocalipse, de novos céus e nova terra. Ou seja, a gente está aguardando nesse momento da história a volta desse rei. Que ele veio, ele subiu, foi nos preparar lugar e falou, agora vocês continuem a minha missão até que eu volte. E na hora que eu voltar, juntos nós reinaremos. É essa o drama das Escrituras. Essa é a história que a Bíblia conta nesses 6 atos, e eu resumi para você. Olha lá. Se você quiser tirar essa foto para você guardar, agora é a hora. Para você ensinar e mostrar para alguém, ou num dia que você for evangelizar alguém, você puxa a colinha ali, é isso aqui. Então aqui está um resumo legal, olha lá. A grande história que a Bíblia conta é criação, queda, Israel, Jesus, igreja e a grande consumação, a grande restauração. Nós precisamos entender que essa é a grande história, que a minha história precisa se encaixar, e não o contrário. O que a gente vê é justamente o contrário, gente. O mundo fala, não, você tem que viver a sua história, você tem que ser o protagonista. E aí isso vai entrar no chamado relativismo, porque cada um vai ter sua história, sua verdade, o seu jeito de viver, e a gente entra no caos de novo, a gente amplia o caos ao invés de diminuir. Agora, quando a gente entende, poxa, essa é a grande história pela qual a minha deve ser pautada, então eu vou entrar logo aí nesse 5º ato, porque eu já entendi o início, já entendi a queda, já entendi que Jesus já resolveu, então eu vivo a partir da realidade desse reino, apontando para o final. E é engraçado que o Tim Keller, ele vai escrever no seu livro Igreja Centrada, que o que nos traz esperança para o hoje é olhar para o final. Porque quando a gente olha para o final e vê que está tudo resolvido, eu vou ter medo do quê? Se a minha esperança fala que no final a restauração é garantida, que o Cordeiro venceu, então eu olho para o final e eu trago o final para o presente, e nesse presente eu vivo com esperança. É assim que nós temos que olhar para o Evangelho, é assim que nós nos conectamos com essa mesa. Ela é a nossa esperança, ela é a renovação da nossa aliança. Quando a gente vê que a gente é perdoado, que o sangue dele nos renova nessa aliança, isso é mais do que especial, isso é tudo para nós. E eu preciso que você entenda isso. E aí agora quando eu fecho o 3, o 4 e o 5,
nós vamos apontar para a Páscoa. Porque lá atrás, em Israel, a Páscoa foi estabelecida no momento em que Deus retira o povo da escravidão, lá em Êxodo, e aponta para uma terra prometida. Páscoa significa pechá no hebraico, ou seja, passagem, passar sobre. E esse passar sobre vai se remeter, obviamente, a anjo da morte. Que na 10ª praga, que a gente vai lembrar aqui, que Moisés foi levantado como o libertador, apontando para Cristo, ele liberta o povo do Egito, Deus o usa para libertá-lo do Egito, assim como Jesus nos libertando do inferno, da morte do mundo, é a mesma história, apontada para Jesus, e a gente sai do mundo e a gente é liberto do nosso pecado, da nossa escravidão em Jesus, Moisés apontando para Jesus. E nessa ideia do anjo da morte, na última praga, lembremos, o faraó não queria deixar o povo sair. Então Deus enviou 10 pragas, para que por meio dessas 10 pragas o faraó visse o poder do Deus de Moisés, de Israel, para que então amolecesse o coração daquele imperador, daquele rei, do faraó, para que o povo fosse liberto. E faraó não cedeu, até que no último, ele cedeu, porque o anjo da morte passou sobre todo o Egito. E aquele que tinha o sangue do cordeiro nos batentes da porta, nos umbrais, vai dizer o texto, que tinha a marca do cordeiro que foi morto, o anjo não mataria o primogênito. E isso valeria tanto para o povo hebreu quanto para o povo do Egito. E aconteceu que nessa noite o anjo passou e aqueles que não tinham a marca perderam seus filhos, homens primogênitos. E aí o texto conta que o faraó não aguentou e libertou o povo, mas se arrependeu logo na sequência e mandou seus cavaleiros ir atrás do povo enquanto estava saindo do Egito. E aí entra a história do Mar Vermelho que eu preguei há um tempo atrás. Então olha para você ver como a Páscoa, e a Páscoa ali tinha pães ázimos, tinha ali. Por que não tinha fermento? Porque simbolizava uma correria. Eu estou saindo depressa do Egito, então não dava tempo de assar um pão e o fermento fazer o pão crescer. Não, era rápido, ó, come, trazendo para a linguagem de hoje, come e vaza, vai rápido. Foi mais ou menos isso. E eles comeram e logo saíram. Então ali foi estabelecida a Páscoa. A Páscoa simboliza esse cordeiro que foi morto e os livrou, mas também uma libertação do Egito. Então eles comiam e celebravam a Páscoa, eles celebravam até então a libertação. Então é dentro dessa narrativa que a ceia vai se estabelecer no Novo Testamento. E ela vai percorrendo isso até chegar em Jesus. Jesus ressignifica isso antes de ir para a cruz. Ele senta com os 12 e ali ele ceia. E aí, de uma vez por todas, Jesus ele vai apontar, atualizando a Páscoa, mas dizendo: eu sou esse cordeiro que foi morto. Então aqui está o meu corpo, o pão, aqui está o cálice, o vinho, o meu sangue, que será derramado, partido por vós, para todo sempre. Essa é a ceia. E hoje a ceia do Senhor até que Ele venha. Nós continuamos, e Ele vai dizer: fazei isso em memória de mim, até que Ele venha. Então não é um ritual isolado. Você consegue entender então, hoje, como existe um lastro, uma conexão, um link lá atrás. Lá atrás. Então desde a libertação até hoje, existe essa conexão na história como um todo. A ceia, o culto de ceia é o culto mais importante do cristão. Eu falava para os voluntários há pouco, nós não devemos faltar em nenhum culto, né? Em nenhum, a expectativa é que a gente venha, esteja presente em todos. Mas se você puder evitar, não falte num culto de ceia. É o culto mais importante. A gente está lembrando de toda essa história. Certo? Então a gente olha para trás, a gente olha para a cruz e a gente olha para frente para entender tudo isso.
Aí a gente vai ter, eu quero trazer aqui só para caráter histórico, para que vocês entendam como tudo isso é possível da gente entender e perceber como a história é valiosa. Entre Jesus e a igreja, desenrola toda a história, a igreja, Constantino, a patrística, a escolástica, os monges místicos, monasticismo, tudo que a gente vai ver na história, até chegar à reforma, a pré-reforma, a reforma protestante, até chegar na gente. Em todo esse momento, existia rituais e histórias que contavam sobre a Páscoa. E olha que interessante, nesse Códex de Hierossolymitanos, de 1056 depois de Cristo, era um documento que tinha, dentro desse documento, tinha outros documentos valiosíssimos a respeito da história da igreja, que vai conectar com esse cara aí chamado Melitão de Sardes. Olha só para você ver a data ali, 160 depois de Cristo, muito pertinho dos escritos. E esse cara, que hoje seria mais ou menos ali onde eu coloquei na Ásia Menor, na Turquia, ele foi contemporâneo dos pais apostólicos, de Irineu, de Policarpo, de Esmirna, de Eusébio de Cesaré, Justino Marte, entre outros. Então era um cara muito conhecido, e ele vai falar sobre como que funcionava a Páscoa na época dos apóstolos. Foi um primeiro a produzir um documento de uma homilia pascal. E é interessante o seguinte, esse material que a gente tem é cópia, obviamente, né, da data aí, ó, do século XI, século X, né, de 1056, ele foi redescoberto em 1873. Veja aí, 8 séculos na escuridão. Os estudiosos falam que é muito perto, né, da ideia dos pergaminhos do Mar Morto. É um documento valiosíssimo para quem gosta de estudar os pais da igreja, que é muito próximo ali dos apóstolos, não é? Então esse cara aí, o Filoteu, ele preservou esses documentos. E ali dentro desses documentos vai ter a Didaquê. A Didaquê é os ensinos dos apóstolos em si. É documento valiosíssimo, e a gente como teólogo e fruto da reforma, e toda a história da igreja, considera demais esse documento, porque vai falar sobre o batismo, vai falar sobre a ceia, vai falar sobre assuntos importantíssimos de como viveram os apóstolos. Então, Didaquê significa ensino dos 12. Então é muito próximo ali do que saiu e produziu do Novo Testamento. Então vai ter Epístola de Barnabé, cartas de Inácio de Antioquia, que é contra as heresias, né? E também os tratados ligados ao Melitão. Por que eu estou falando isso? Porque é importante demais, às vezes, a gente acaba não tendo uma oportunidade de explicar um pouco mais esse lastro, essa história um pouco teológica. Como a gente está falando de ceia, eu queria trazer isso para você entender. Nós temos muitos documentos importantíssimos na história que às vezes a gente desconhece. E é importante a gente ter um pouco de conhecimento. Então, o que vai dizer o Melitão nessa homilia pascual? Que assim como o cordeiro do Êxodo foi sacrificado para salvar Israel, olha só, o cordeiro do Êxodo foi sacrificado para salvar Israel, Cristo é o verdadeiro cordeiro pascual. Esse cara é o primeiro que vai falar isso na história. Ele vai apontar para Cristo, cujo sangue nos liberta da escravidão, do pecado e da morte. Então ele vai mostrar nesse documento que a Páscoa do Antigo Testamento encontra plenitude na cruz. E isso, para a época, era super teológico. Hoje, para nós, a gente tem toda a informação a nosso dispor. Então, é mais fácil. Mas, na época, isso era uma revolução. O Cordeiro de Deus vence definitivamente o mal. Então, é importante a gente entender isso. Então, quando nos assentamos à mesa, estamos unindo não só a teologia, mas toda essa história. Tudo o que nossos pais falaram lá atrás, a reforma e outros, passando até chegar a nós hoje aqui. Então, estamos proclamando junto com um Melitão, né, o que veio antes de nós, o rei que veio em si, Cristo, que é o centro da história, e como hoje nós, o seu povo, celebramos essa vitória, até que ele venha. Então, olha que interessante. Então, a Páscoa era uma redenção temporal. Não era para nós hoje algo eterno, definitivo. Era algo que, olha lá, na noite do Êxodo, o anjo da morte passou e as casas marcadas foram poupadas.
O cordeiro, o animal sacrificado, não podia vencer a morte para sempre. Então existia aquela angústia de insatisfação, de insuficiência ainda. Mas hoje nós olhamos para Cristo e entendemos que Ele é suficiente, pleno, total. Isso é maravilhoso para nós, não é? Nenhum sacrifício no Antigo Testamento era capaz de resolver o problema da humanidade. É isso que nós precisamos entender. Por mais que eles sacrificavam animais, o ato 2, que a gente viu, a queda, não podia ser vencido. Então tudo isso ainda apontava para Cristo. Olha o que vai dizer o autor aos Hebreus. Porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Precisava ser Jesus, eu quero que você entenda isso. A lei exigia muitas coisas, sacrifícios constantes, repetições, muita ritualidade, não é? Porque a solução era uma tentativa humana, apesar de tudo que Deus havia estabelecido, ainda faltava o Deus em forma humana se entregar na cruz. Então cada cordeiro que era morto não só apontava para a misericórdia de Deus, mas também para essa insuficiência que eu falei. E aqui tem uma grande tensão, né? Deus tinha estabelecido vários ritos, né? Mas não tinha ainda uma realidade. A gente ia percebendo a teologia com simbologias, com coisas acontecendo, mas não tinha substância. Não tinha algo que transcendia. Não tinha a plenitude do eterno aqui. Então a gente vai ver que o pecado, ele continuava ainda fazendo um grande estrago. Continuava ainda tendo corações endurecidos, raivosos, injustiça, idolatria, e sempre foi assim. Havia ainda uma realidade enorme do pecado ainda atuando sobre o povo. Tanto é que Israel não deu certo. Nessas cíclicas histórias que a gente vai ver, passando até pelos juízes, a gente vai perceber que Israel não deu certo, Israel falhou na missão. Até chegar em Cristo. Cristo deu certo na missão e ele falou, agora eu deixo o Espírito Santo em vocês. Por isso que a missão dá certo. Porque agora o Espírito Santo está em nós. E antigamente o Espírito Santo, ele agia de outra forma e ele estava sobre algumas pessoas. Veio sobre Gideão, veio sobre Sansão, veio sobre Débora, veio sobre outros que estavam lá. Só você vê isso no livro de Juízes. Mas agora, e por meio dos profetas, ele disse, nos últimos dias o Espírito Santo será derramado sobre toda a carne. E essa é uma grande realidade da cruz. Porque o Cordeiro, ele foi morto definitivamente, e ele deixou entre nós o Consolador, ele deixou entre nós o Espírito Santo. Então nós somos capazes de cumprir a missão eficientemente. Então a pergunta que ecoa até hoje é essa. Como encontrar verdadeira esperança em meio ao caos, se nenhum sacrifício humano pode resolver o problema do pecado e da morte? É o que eu sempre falo, né? Nenhuma logia é capaz de lidar com o pecado. Nem a biologia, nem a sociologia, nem a psicologia, nem a psiquiatria, nem a teologia, se você quer saber. Nenhum estudo humano, com a capacidade humana, é capaz de resolver o problema do pecado. É por isso que o mundo está sedento de nos conhecer e conhecer aquele que habita em nós. Por isso nós precisamos perceber o quão é valioso para nós termos a nossa mente renovada, o nosso espírito alimentado, entendendo que quem habita dentro de nós é aquele que transforma a história, que tem poder para fazer nova todas as coisas. Nós não somos mais como o povo do deserto, nós não somos mais uma tribo que clama por algo que é insuficiente, que apontava para Cristo. Não, nós vivemos hoje a fé no Filho de Deus que morreu na cruz. Nós temos uma outra perspectiva de mundo, de cosmovisão e de capacidade,
vamos dizer, de poder no espírito para lidar com os dilemas desse mundo. Só que o diabo está fazendo de tudo para a gente ficar cego e não perceber o quanto nós temos valor em Deus, o quanto nós temos o Espírito Santo em nós capaz de lidar com essas coisas. E o mais triste é eu ver como pastor que as pessoas não estão dando a mínima para um culto como ceia, como um momento de oração, como vir estar aqui proclamando aquele que de fato venceu a morte. E nós precisamos abrir os nossos olhos e perceber, opa, peraí, tudo mudou. Tudo é muito mais pleno do que o ateu estava apontando, tudo é muito mais alto, sublime, tudo muito mais além do que a gente poderia entender. Opa, o rei veio, de fato ressuscitou, está vivo, e a nossa fé se baseia não no que diziam os profetas. Paulo vai falar, a ressurreição é o motivo da nossa fé. A ressurreição é o penhor da nossa teologia. Se ela não vale nada, em vão é nossa fé. Por isso nós temos que entender de fato o que essa mesa significa. E é por isso que a gente mudou um pouco a dinâmica desse encontro. Para que a gente entenda de fato o que é o significado de tudo isso. Olha o que vai dizer o próprio Melitão de Sardes. Ele foi morto na noite. Mas a noite se tornou dia. E a morte foi destruída. Há muita teologia aqui, essa é a boa notícia. E esse é o evangelho. Acabou. O problema da morte foi vencido. O problema do pecado foi vencido e definitivamente aniquilado. A morte morreu. A morte não tem mais valor sobre nós. Por isso que o amor lança fora o medo. E o 1 João, o apóstolo João vai falar disso. Porque se eu entendi que a morte não tem autoridade sobre a minha vida, sobre o meu pensamento, eu vou ter medo do quê? Você consegue perceber como isso é poderoso? Porque o crente, ele passa a lidar com o medo de outra perspectiva. Porque o medo já não age sobre nós como poderia um dia. O amor de Jesus em nós lança fora todo o medo. O que é o medo, gente? O que é o medo? O medo, qualquer medo vai te conectar com a morte. Para pensar. Por que você tem medo de cobra? Porque no fundo, se ela te picar, você vai achar que você vai morrer. Por que você tem medo de rato? Porque você tem medo que se ele te contaminar de alguma forma, você vai ficar doente, vai para o hospital e no final você pode morrer. Por que você tem medo de não ter dinheiro e deposita a sua esperança num governo A, num governo B? Porque você acredita que essa cosmovisão fraca e pequena, se te faltar comida, você vai morrer. Então você deposita toda a sua mentalidade, sua cosmovisão de vida em políticos que deveriam resolver o problema da fome, do emprego e assim por diante. Por que a gente tem medo de não ter um plano de saúde? Porque senão a gente pode morrer. Então, na verdade, todo o medo que a gente tem, a gente vai correlacionando à morte. Por que a ansiedade também é medo? Porque é medo do futuro. Do que vai acontecer. E está um monte de crente cheio de ansiedade. Por quê? Porque eu estou com medo do futuro. Mas peraí, Jesus é eterno, Ele já está lá na frente. Eu estou com medo do que se Ele já está lá? Então a gente precisa trazer essa esperança. Novamente eu falo do que aquilo que o Keller falou. Eu olho para o futuro e eu vejo que o futuro já é vencedor. E eu estou com medo do quê? Eu preciso trazer à memória a esperança, a minha vida, aquilo que me dá esperança. Então eu trago a realidade do futuro para o presente. Eu vou viver sem medo, eu vou colocar as minhas ansiedades aos pés de Jesus. Por que eu estou com medo? Porque na verdade está me faltando evangelho. Por que eu estou com medo? Porque está me faltando cruz. Por que eu estou com medo? Porque de fato está faltando eu olhar novamente para a cruz. E eu vou dizer que às vezes que a gente tem medo, são lapsos de incredulidade do momento que a gente tira os olhos da cruz. E a gente, nós vamos virar uma Venezuela. Vai faltar comida. Nós vamos morrer. Vai voltar a Covid. Gente, nós estamos aqui de passagem, nós não viveremos aqui para todos sempre. Nós somos o povo da cruz que tem um lugar e morada no céu. Se a gente não entender isso, a gente não entende nada. E a gente vai continuar sendo consumido por narrativas humanas. Porque sejamos sinceros,
A gente pega o celular e é o dia inteiro desgraça. Aí a gente vem para a igreja, escuta a palavra meia hora. Tem como competir com o tanto de informação ruim que você recebe a semana inteira? Depois você vem aqui e escuta um pouquinho. É difícil, eu sei que é difícil, até para mim é difícil. Mas essa é a realidade, nós precisamos lembrar, opa, essa é a verdade que precisa guiar a minha vida. Então olha o que, de maneira teológica, o que acontece. A noite vira dia. E isso a gente vai ver por toda a Bíblia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Jesus morreu numa noite. No dia, pela manhã, ele havia ressuscitado. A morte deu lugar à vida. E a vida eterna. Você precisa acreditar nisso. Para a tua fé ter sentido. A escravidão não tem domínio mais sobre a tua história. Agora você vive em liberdade. O que é liberdade? É a capacidade de você dizer não para o que é mal. Não é você fazer o que você quiser, o que você quer. Isso é libertinagem. Isso é anarquia. Isso é bagunça. O que o mundo está querendo é isso. Liberdade. Não, isso não é liberdade. Você não pode viver assim de qualquer jeito. Liberdade é você dizer não ao pecado, conseguir lutar contra ele e falar, eu sei que Deus tem o melhor para mim. E os prazeres desse mundo não vão satisfazer mais do que o próprio Cristo. Não vai ser as drogas, não vai ser a mulherada, não vai ser as festas, não vai ser o que o dinheiro pode me dar, não vai ser nada disso. São prazeres que são menores do que a liberdade que a gente tem em Cristo. Então o pecado foi removido e hoje nós somos filhos e filhas de Deus. Resumindo, o sofrimento e o caos são vencidos. São vencidos. A morte não tem palavra final. E isso é maravilhoso. Essa é a esperança de Cristo para nós. Ele ressuscitou. Ele está vivo. A vida eterna é garantida para mim e para você. E a última perspectiva, o pecado é removido. Ele nos transforma, ele não nos remenda. Ele tirou o pecado de nós. Então nós nos tornamos filhos de Deus. E Paulo vai nos lembrar essa verdade. Em 1 Coríntios 11, 23. Pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão. Então Jesus tomou o pão e repartiu, apontando para o seu próprio corpo, para aquilo que nos sustenta. Agradeceu a Deus, e do grego, daqui vem o termo Eucaristia. Ele agradeceu ao Senhor, e disse, este é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ou seja, depois de comer, tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança confirmada com o meu sangue. Lembra que eu falei, existiram várias alianças sendo atualizadas. É a mesma aliança, só que ela vai sendo atualizada em momentos diferentes da história. A gente vai ter Adão, a gente vai ter Noé, a gente vai ter Abraão, a gente vai ter Davi, certo? Até a gente chegar, Moisés, até a gente chegar em Jesus. Por isso ele vai falar a nova aliança. Porque existia então o Antigo Testamento resumindo na Antiga Aliança. Não é? Até, e bebam deste cálice, até, porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então eu estou anunciando que alguém morreu por mim. Toda vez que a gente participa deste momento, eu estou anunciando ao mundo, à minha família, aos meus filhos, que Ele me substituiu na cruz. Eu era para estar lá, você era para estar lá na cruz, mas Jesus subiu lá representando a todos nós. Assim como Adão representou uma humanidade inteira, e aqui a gente chama na teologia isso de federação ou federativo, de modo federativo, inclusive Paulo vai falar isso, né? Por meio de um pecado entrou no mundo e por meio de um também o pecado saiu do mundo.
Então, assim como um nos representou na queda, lá no ato 2, Jesus, no ato 4, ele nos representa de modo federativo e ele morre pela igreja, pelos seus eleitos. Embora o seu sangue tenha a eficácia para salvar a todos, ele morre pela igreja. Jesus morre pelos seus. Certo? Talvez você possa pensar, mas como, pastor? Porque se fosse assim com todos, nem todos se salvassem, o sangue dele não vale de nada. Por isso ele morre pela igreja, para aqueles que efetivamente serão salvos. Certo? E aí a gente continua. O que a gente aprende então desse texto? Memória, recordamos o sacrifício do Cordeiro. Proclamação, a gente proclama a vitória de Jesus sobre a morte, de Cristo sobre a morte. E uma expectativa da sua volta. Por isso que eu fiz questão de mostrar todos os 6 atos, para a gente entender a glorificação, a consumação. A gente aponta para o 6º ato. A nossa missão como igreja é anunciar Jesus. Simples. A sua morte, ressurreição e viver em missão nessa expectativa de que tudo será consumado no final. Restaurado no final. Glorificado no final. Então essa é a nossa missão. Memória porque nós recordamos o sacrifício, proclamação porque anunciamos a vitória, expectativa porque aguardamos a tua volta. Então a ceia, irmãos, não é só um gesto simbólico, ela nos coloca na história de fato. E mais uma frase aqui do Melitão, ele vai dizer assim: não estamos aqui apenas para lembrar do passado, não é isso. Mas para vivenciar a memória, a vitória de Cristo hoje. A noite pode parecer longa, o caos pode parecer esmagador, mas Cristo já venceu a morte. E isso é maravilhoso para nós. E seu sangue nos garante vida e libertação eternas. Esse é o nosso Senhor. Jesus é a esperança entre o caos e a cruz. Então, ao comer o pão e beber o cálice, primeira coisa, lembre-se, Cristo é o verdadeiro Cordeiro Pascal. Ele é o Cordeiro que foi entregue por nós. Uma segunda ideia, lembre-se que a cruz não é apenas história. Não é um conto de fadas, uma historinha, mas é de fato a nossa libertação. Você é liberto do pecado por conta da cruz. E uma terceira aplicação é que lembre-se de que mesmo em meio à escuridão, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, a esperança atravessa os séculos. Todos aqueles que nos precederam na história tinham essa consciência sobre a Páscoa, sobre a ceia. Você precisa ter também. Nós precisamos fazer isso em gratidão, em comunhão e esperança. Que você entenda, assim como disseram quando Jesus entrou em Jerusalém: Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. A esperança chegou. Vamos orar.